Bem, hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre a questão da masturbação. Talvez você não saiba, masturbação faz parte de 80% da vida dos homens, 30% da vida das meninas. Por ser um assunto de fórum muito íntimo, existem muitos mitos sobre o tema. O mito de que se masturbar, por exemplo, dá espinha. Um menino, quando entra na adolescência e começa a aparecer espinha, rapaz, Deus tá vendo. Isso é mito, gente. Não há nenhuma associação que se masturbar dá espinha. Outro mito é que a masturbação dá pedra nos seios. Principalmente os meninos, quando entram na adolescência, começam a ter uma produção hormonal de testosterona, ou palavra difícil, muito alto. E com isso, dá pedra nos seios. As pessoas associam que as pedras no seio é porque o rapaz está lá no 5 contra 1, sabe? 5 ateu enforcando um judeu. Também é mito. Cara, o mito mais bizarro que eu já li é que algumas pessoas acreditam que a masturbação faz o pênis aumentar de tamanho. Galera, não existe musculação peniana. Um cara que se masturba e tem 16 centímetros de pênis, porque se masturba não vai ficar com 21 centímetros no futuro. Mito. Agora, qual é a grande questão da masturbação vir a ser um pecado na vida de um cristão que pratica? Para uma pessoa estar excitada ao ponto de se masturbar, ela precisa usar a sua imaginação. A grande questão está nas fantasias sexuais. Em Mateus 5:28, Jesus disse algo sobre isso. Ele diz assim: se um homem olhar para uma mulher e a desejá-la sexualmente, ele já cometeu adultério com ela no seu coração. Via de regra, toda pessoa que se masturba precisa abusar da criatividade sexual e fantasiar sendo tocada por uma outra pessoa. Por exemplo, ninguém se masturba pensando num iPhone. Convenhamos também, gente, ninguém se masturba pensando, por exemplo, tênis da Nike. Cara, aquele tênis. Não. Outra coisa absurda, cara, ninguém se masturba pensando num carro. E você, menina que tá com vergonha aí do outro lado? Convenhamos, nenhuma menina se masturba pensando numa bolsa Louis Vuitton. Aquela bolsa. Todo ato de masturbação, via de regra, precisa de estímulo, de imaginação. Aprenda uma coisa, o maior órgão sexual que meninas e meninos, que homens e mulheres têm no corpo, não são as genitálias, os Países Baixos. O maior órgão sexual que nós temos no corpo, poderosíssimo, o maior afrodisíaco, tá aqui, ó, nossa mente. E para fecharmos o programa de hoje, 5 coisas fundamentais que os pais deveriam ensinar aos filhos, que os líderes deveriam ensinar nas igrejas, 5 coisas que você precisa saber sobre a masturbação. Número 1. Todo mundo precisa saber que a masturbação é tendenciosamente viciante. As pessoas que se masturbam tendem a ficar viciadas no ato da masturbação. Item número 2. A masturbação tende a deixar as pessoas dependentes do ato. Como assim? Vou te explicar. Muitas pessoas que têm a prática da masturbação excessiva na sua adolescência acabam carregando isso para dentro do casamento. As pessoas acabam ficando dependentes da masturbação numa relação sexual. Existem pessoas que só sentem prazer na relação sexual somente através da masturbação. E esse é um dos grandes perigos de uma prática que parece inofensiva. Item número 3. A masturbação parece inofensiva, mas ela gera culpa, vergonha e produz um vazio enorme. O prazer que ela oferece é momentâneo, mas as consequências que o ato traz são enormes. De número 4. Você precisa saber que a masturbação gera prazer, mas ela não te satisfaz. E o item de número 5. Os homens sofrem muito de ejaculação precoce. E via de regra, os homens que têm ejaculação precoce são homens que vieram de um histórico constante numa vida de masturbação. Se masturbar, galera, é uma experiência sexual. Cara, eu diria até que se masturbar é um sexo egoísta e aonde você revela toda a independência e você perde o prazer que está reservado para dentro do seu casamento. Essas são coisas que você precisava saber, mas que ninguém nunca te falou.
Ô Nelson, mas você tá falando que a masturbação sozinho é pecado. E se a minha namorada me masturbar? Pois é, esse é um assunto para um outro programa.